inglês! Muito bem, Brasil! Seja bem-vindo a mais uma aula! Hoje vamos ter uma aula interativa. Todas as aulas, você sabe que o quê? Eu sempre falo, repeat after me, repeat the sentences out loud, intonation. Afinal de contas, aplicando o método DQD, que é o meu método de ensino de inglês, o meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar fluente em inglês, para você poder conseguir falar com naturalidade, com confiança em inglês e conseguir também ouvir o inglês com clareza, que de fato é usado no dia a dia do inglês americano, American English. Mas aqui também a gente pega a base para outros tipos de inglês. E aí, você sabe que é essencial você estar falando em voz alta. Hoje é dia do nosso quadro Fala Falando, ou seja, ou você fala, não tem para onde correr. Se você já participou de algum Fala Falando aqui no YouTube ou lá no Instagram, inclusive o meu Instagram, se você não me segue por lá, também é Gabi Modesto Teacher. Você já sabe, you know the instructions, você sabe as instruções, e basicamente na primeira parte da nossa aula de hoje vamos explorar um diálogo que eu preparei aqui, bem do dia a dia, sabe? Coisas bem úteis, principalmente para quem quer ter o inglês fazendo parte da vida. Eu sei que uma coisa que as pessoas têm em comum, por mais que elas tenham gostos diferentes, é essa paixão, essa vontade, esse desejo, sonho, enfim, de viajar. Fazer viagens frequentes, viajar, conhecer outros países, né? Ou de repente você até já faz isso. Então eu tratei de preparar aqui com cuidado e com carinho sobre esse tema da gente falando sobre a experiência de alguma viagem. Então, isso independente se você mora aqui no Brasil, se você mora fora, se está fazendo intercâmbio, nunca viajou para fora, então você vai super aproveitar vamos ver se você lembra nossos 4 potes de fluência da felicidade aplicando o método DQD. Vamos lá, você vai ter ganho de vocabulário, você vai ter ganho de estruturas, você vai ter ganho de pronúncia e quarto pote de efeito cotonete, que vai ajudar bastante a limpar o seu listening, para você poder alinhar as expectativas, né, de quando as pessoas vão pronunciar, né, nativos, pessoas que falam inglês naturalmente, e também para refletir na sua fala. Nossa fala tende a ficar mais natural quando a gente aplica conscientemente esses padrões de efeito cotonete. Eu tenho certeza que vamos, encher bastante todos esses potes daqui. So, let me ask you something. Are you ready? Let's get started. Vamos começar. Então, na primeira parte, a gente vai explorar o diálogo que eu trouxe, o diálogo entre duas pessoas, e logo em seguida, eu vou deixar o espaço para você poder interagir comigo em voz alta. Então, é uma aula modo papel e caneta para você poder, fazer anotações. So, take some notes, faça algumas anotações durante a aula, anote tudo, na verdade. E depois a gente vai começar a nossa interação para valer, tudo bem? Então vamos lá. Nesse diálogo de hoje, como eu falei, vão ter, duas pessoas, tá? Então vamos chamar assim, a pessoa A e a pessoa B, sem complicação. A pessoa A vai estar vendo lá as fotos da pessoa B, entendeu? Que a pessoa B acabou de chegar de viagem. E daí, eu vou estar olhando aqui pro lado porque foi o diálogo que eu preparei aqui, tem várias anotações coloridas aqui, enfim. Então, olha só. A pessoa vai falar assim, nossa, essas fotos estão demais, essas fotos estão incríveis. Você curtiu a sua viagem? Parece que você se divertiu muito na Itália. Vamos falar que fomos para a Itália, a pessoa B foi para a Itália. Então ela falaria assim, olha, essas fotos estão incríveis. Olha como a gente pode expressar isso em inglês. These pics are great. Você gostou da sua viagem? Você curtiu a sua viagem? Did you enjoy your trip? Você curtiu a sua viagem? Parece que você se divertiu muito na Itália. Seems like vamos botar no passado. You had a great time in Italy. Olha só como a gente já começa esse Fala Falando de hoje. Deixa eu isolar aqui o diálogo para ficar mais organizado, tá? Se você me segue aqui, você já sabe o quê? Que eu sou a louca da formatação aqui. Então, olha que interessante, gente. Estas fotos estão incríveis. O que a gente já observa aqui de, pote 1, vocabulary. Olha qual a palavra que eu usei para poder falar fotos. Eu usei o apelido de pictures, né? Porque a gente pode falar assim, pictures.
a ideia de fotos. Deixa eu aumentar essa letra aqui, deixa eu ver se tá no tamanho bom. Vou aumentar aqui, porque às vezes vocês falam pra mim nos comentários, Gabi, aumenta essa letra pra ficar melhor. Eu uso óculos, estou sem óculos aqui porque estou ficando dando reflexo, então eu entendo pessoas que precisam de letra grande. Então olha só, pictures. Aí, um apelido para pictures é a gente falar pics. Então, se você escutar essa palavra pics, enfim, lógico, né? Analise o contexto, mas vai estar dando essa ideia de pictures, é tipo um apelido, sabe? Então, nossa, essas fotos estão incríveis. Great, então dá essa ideia, tipo, de massa, nossa, tão demais, sabe? É tipo um good, poderia falar, né? Oh, these pics are good. Mas é como se fosse assim, um good tá aqui, um great tá aqui, sabe? Tem mais intensidade. These pics are great. E daí ele perguntou, você curtiu a sua viagem? Você gostou da sua viagem? Você pode estar se perguntando, Gabi, ao invés de enjoy, eu poderia falar like? Sim, poderia falar, oh, did you like your trip? Quer dizer, você gostou da sua viagem? Did you like your trip? Tudo bem? Mas, ao invés de like, a gente está usando o enjoy. Did you enjoy your trip? Então, esse enjoy aqui, ó, é essa ideia de curtir, aproveitar, beleza? Então, olha como a gente pode dar vida para ele. A gente pode falar assim, ó. Deixa eu colocar aqui um exemplo, porque quanto mais exemplo a gente analisa, exemplos bons, sabe? Exemplos de qualidade, mais claro aquilo ali fica pra gente. Então, essa ideia de enjoy, eu poderia falar assim, ó. Você gostou do filme? Então, ao invés de eu te perguntar, você gostou da sua viagem? Eu posso perguntar, e aí, você foi no cinema ontem, assistiu lá aquele filme? Você gostou do filme? Então, eu posso falar assim, ó, vou até usar a mesma estrutura. Did you enjoy the movie? Did you enjoy the movie? Percebe? Então, usando did, porque tá marcando o passado aqui, né? Nossa, essas fotos estão incríveis. Você curtiu? Isso está no passado, por conta do did. Você curtiu a sua viagem? Observa aqui que trip é viagem. Muitas vezes as pessoas querem falar travel para viagem, mas gente, ó, no geral, nesse sentido aqui, sabe, quando você faz uma viagem para algum lugar, nessa intenção aqui de conversa, e aí, você gostou da sua viagem? Nossa, eu amei minha viagem. Você não vai usar travel, você vai usar trip, tudo bem? Travel tem horas que significa viagem. Não tô falando do to travel, tá? To travel, viajar, ponto final, tá certinho. Agora, usando ele como um substantivo, como uma coisa, a viagem. Então, tem vezes que a gente pode usar a palavra travel nesse sentido, mas é um outro tipo de intenção. Então, pensa que aqui, quando você faz uma viagem pra praia, vai fazer uma viagem pra não sei aonde. Então, e aí, gostei da minha viagem, como é que foi sua viagem? Aprendi muita coisa na minha viagem. Usa trip, tá? Pra ficar mais claro pra ti. Então, ó, eu posso perguntar, ao invés de, você gostou da sua viagem, né? Como foi sua viagem? Então, ficaria assim, how was your trip? How was your trip? Como foi a sua viagem? Hey, how was your trip? Percebe? Então, você curtiu sua viagem? Did you enjoy your trip? E ele não continua. Seems like you had a great time in Italy. Olha que interessante, aqui a gente está usando uma estrutura, tá? Que nem é vocabulário. Eu omiti aqui o it. Eu vou colocar aqui, ó, porque gramaticalmente falando, essa seria a forma correta, eu começar com it. Só que eu quero te deixar presente que muitas das vezes quando as pessoas estão conversando casualmente, no dia a dia, elas acabam omitindo esse it dessa expressão, seems like, tá? Mas vamos deixar assim, ó. It seems like. Então aqui é uma estrutura, tá? Ó, pote 2. Vamos colocar aqui de que cor? Let me see. Ok, blue. Então, esse it seems like, vou botar mais forte, porque às vezes vocês falam pra mim, Gabi, tá muito fraco. It seems like. É como se fosse a ideia de tipo assim, nossa, parece que você se divertiu pra caramba, né, na Itália. Então, a pessoa tá lá olhando para as fotos e ela fala, nossa, parece que você se divertiu muito, né? O tanto de passeio que você fez, olha o tanto de lugar incrível, você tá aqui sorrindo. Então, por isso que usa essa ideia de it seems like. Quer ver? Eu vou te mostrar como que a gente pode dar vida para isso, ó. It seems like. Aí você continua com a frase, né? Porque é uma estruturazinha. Então, deixa eu colocar aqui de blue. Imagina que eu falo assim, olha, parece
que o casamento deles está acabado, viu? Pelas coisas que eu ouvi, pelas coisas que eu fiquei sabendo, sabe assim? Então eu posso falar assim, ó. It seems like their marriage is over. It seems like their marriage is over. Percebe? Ó? Então, ó, parece que o casamento deles está acabado. It seems like their marriage is over. Consegue acompanhar esse raciocínio? I'm gonna share with you one more example, ok? Vou compartilhar com você mais um exemplo. Eu posso falar assim, pois é, menino, eu fiquei sabendo lá na empresa, né? Let's suppose that we're talking about a coworker. A gente está falando de um colega de trabalho. E fala assim, parece que ele vai se mudar para o Canadá no mês que vem. Eu vi lá pelo movimento, pelos murmurinhos que eu ouvi. Então ficaria assim, ó. It seems like he's gonna move to Canada next month. Então, no mês que vem, or I don't know, next year. Whatever que seja, tá? Então, observa só como que pode ficar o uso desse it seems like. Olha em que sentido, né? Em que tipo de contexto que você vai dar vida para ele. Então, parece que, parece, viu? Pelo visto, o casamento dele está acabado. Pelo visto, ele vai se mudar para o Canadá no mês que vem. Você não vai falar isso do nada, tipo, você acordou e falou baseado em nada. Não, porque pelo que você tá vendo, pelo que você ouviu falar, entendeu? Então, a gente pode usar essa estrutura de it seems like. Então, tem tudo a ver aqui com o nosso contexto, né? Ó. Oh, these pics are great. Did you enjoy your trip? It seems like you had a great time in Italy. Percebe? Para te ajudar com a pronúncia aqui, ó, vamos explorar primeiro esse these. Muita gente fica confusa, na verdade, sempre que eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram, nos stories, tá vendo? Mais um motivo para você me seguir por lá. As pessoas me mandam dúvidas em relação à pronúncia disso daqui. Então, imagina que na hora de você pronunciar isso aqui, ó, você tá falando assim, ó, these. Quer dizer, ele é just a second, vai anotando enquanto isso, hein? Então, vamos botar aqui assim de purple, ó. Imagina, aplicando técnica barra, que é uma das técnicas do método DQD que te ajuda no pote 3, imagina que você está pronunciando isso aqui, ó. Marca o TH, né, com a língua entre os dentes, e aí fala assim, ó, these, e é um sonzinho de Z no final, these, e põe intenção nesse I, tá? Não é que você vai fazer assim, these, ficar meia hora falando, mas você só coloca intenção, então você fala these, então fica assim, ó, aqui, ó, estas fotos, these pics are great, did you enjoy your trip? Percebe? Enjoy your trip. Olha a pronúncia disso daqui, ó. Na hora que a gente vai falar viagem, imagina que a gente tá falando assim, ó, trip. Então, cuidado que aqui não é um I longo, tá? A gente fala assim, ó, é um I fechado e curto, é trip. Não é trip, não é trip. Did you enjoy your trip? Trip. Percebe? These pics are great. Did you enjoy your trip? It seems like you had a great time in Italy. Tá, uma coisa legal também aqui é a pronúncia de Itália. Observa que na hora que eu tô pronunciando esse T, eu tô fazendo meio que um sonzinho pra gente de R, né? Então, assim, Italy. You can say Italy, mas, enfim, no inglês que eu ensino, no inglês americano que eu ensino, eles marcam esse Tzinho como se fosse um sonzinho de R. Italy. Perfect. O que você vai fazer então? So, repeat after me. Vamos repetir essa primeira parte aqui, lembrando que daqui a pouco você vai colocar a mão na massa comigo. Então, você precisa dominar isso daqui. So, repeat after me. These pics are great. Did you enjoy your trip? It seems like you had a great time in Italy. That's awesome. Vai repetindo também junto, né, comigo, assim, porque daí
depois eu não preciso ficar fazendo essas pausas, entendeu? Para botar depois, para você repetir. Perfeito. A pessoa B vai então falar assim, ó, e aí, será que ela gostou da viagem? Será que ela não gostou? O que você acha? Ela vai virar e vai falar assim, olha, cara, eu não sei por onde começar. Sabe quando a gente fala isso em português? Cara, eu não sei nem por onde começar a te contar tudo o que aconteceu. Então, ele vai falar assim, olha, eu não sei por onde começar. Foi a melhor viagem da minha vida. E a comida é fantástica. Eu vou sempre lembrar dessas férias. Você já esteve na Itália? Uau! Peraí, que eu até fiquei com sede. I'm thirsty. Hidrate-se. Olha aqui que interessante, olha o tanto de coisa que a gente vai explorar aqui agora, hein? O tanto de repertório para você. Então ele vai começar falando assim, olha, eu não sei por onde começar a te contar tudo que eu vivi lá. Ele vai falar assim, olha, I don't know where to start. Oh my gosh, I don't know where to start. Foi a melhor viagem da minha vida. It was the best trip da minha vida, of my life. Não, eu pulei uma parte aqui, ó. It was the best trip of my life. E a comida é fantástica. And the food is fantastic. Agora, eu sempre vou lembrar dessas férias. I will always remember this vacation. Aí ele vai terminar perguntando, você já esteve? Mas daqui a pouco eu faço o gancho, tá? Vamos explorar aqui nessa primeira parte. Então, olha só que interessante. Eu não sei por onde começar, cara. Eu tenho tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Então, I don't know, eu não sei por onde começar. Então, where to start? Onde começar? É igual a gente fala em português, né? I don't know where to start. Foi a melhor viagem da minha vida. Então, vou botar por partes aqui, tá? Para ficar mais organizado. It was the best trip of my life. Quer dizer, foi a melhor viagem da minha vida. Olha trip aqui de novo, ó. Lembra, ó? Trip, né? Did you enjoy your trip? Então aqui, trip again. It was the best trip of my life. Então, ó, foi a melhor viagem da minha vida. Se tivesse sido a pior, Deus o livre, eu não desejo essa experiência para ninguém, mas vamos supor que fala assim, foi a pior. Ao invés de best, você vai colocar o oposto de best, que é worst, pior. Vocabulário rápido aí para você. Worst, pior. Então, mas aqui foi a melhor. It was the best trip of my life. And the food is fantastic. Quer dizer, e a comida é maravilhosa, cara. A comida é fantástica, ó. Igual a gente fala em português também, tá vendo, ó? Fantastic. Também ponto pra gente, fica facinho de memorizar. So, I don't know where to start. It was the best trip of my life. And the food is fantastic. I will always remember this vacation. Então, essa palavra aqui, ó, significa férias. Então, olha só. Como que a gente pode dar vida para isso daqui, ó? Vacation. Eu já vou falar da pronúncia dela, tá? Que eu sei que muita gente fica confuso. Então, eu posso falar, por exemplo, que... eu vou estar de férias na semana que vem. Yay! So, I'll be on vacation next week. Então, eu estarei de férias, né? Ó, futuro, ó. I will. Mesmo um will daqui, ó, para marcar futuro, tá? I'll be on vacation. Então, essa frase aqui, inclusive, poderia ser um vocabulário novo para você, que é a ideia de eu estarei de férias, né? Eu entrarei de férias, eu estarei de férias, melhor, eu estarei de férias na semana que vem. Então, essa ideia de vacation é férias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de vocabulário nessa parte aqui. Podemos falar da pronúncia. A pronúncia disso daqui, então, vamos aplicar a técnica barra. Imagina só 3 momentos de pronúncia, tá? Imagina só que a gente está falando assim, ó. Primeiro momento, veio. Segundo momento, Terceiro momento, tipo assim, um shen.
um izinho fechadinho assim, ó. Shen, shen, shen. Bem rapidão. Não é que você faz shen, não, é bem rapidão. Shen, shen, shen. E a do meio, o segundo momento é o mais forte. Então fica vacation. Fica assim, ó. Vacation, percebe? Então, deixa eu botar aqui essa dica de pronunciation, pote 3. Então, I will always remember this vacation. Então, aqui, ó, essa também é uma boa estrutura, né? Tipo, eu sempre vou me lembrar nas minhas memórias, eu sempre vou me lembrar, eu sempre lembrarei destas férias. Mas eu poderia falar deste filme. I will always remember this movie. Eu sempre lembrarei deste momento. I will always remember this moment. Eu sempre lembrarei desta carta. I will always remember this letter. Percebe? Aí você pode brincar do jeito que você preferir usando essa estrutura, tudo bem? Então, I don't know where to start. It was the best trip of my life and the food is fantastic. I will always remember this vacation. Maravilha. Aí ele vai pegar e ele vai terminar aqui, ó, falando assim: você já esteve, né, alguma vez na sua vida, você já esteve... Ups, aqui eu não coloquei da cor do vocabulary. Ele vai perguntar: você já esteve na Itália? Então, você já esteve lá? Aí ele vai terminar, então, perguntando assim, ó: have you ever been to Italy? Né? Então, ó, a pessoa A não foi lá e perguntou, né? Oh my gosh, these pics are great. Did you enjoy your trip? It seems like you had a great time in Italy. Aí ele falou, oh my gosh, I don't know where to start. It was the best trip of my life. And the food is fantastic. I will always remember this vacation. Have you ever been to Italy? Então ele foi e retrucou, né, pra pessoa perguntando: você já esteve na Itália alguma vez? E aí ele já vai pegar e vai responder agorinha. Então aqui o que eu quero te mostrar eu já vou falar de efeito cotonete, tá? Mas eu vou deixar pro final que eu falo do pote 4. Então a pessoa A vai pegar então e vai falar assim, ó: será que ela já esteve na Itália? Yes or no? Então ela vai pegar e vai falar assim, ó: não, eu nunca estive na Itália, mas está na minha lista de coisas para fazer antes de morrer. Tipo assim, tá na minha lista de desejos. Veneza é um lugar que eu adoraria visitar. Gente, tá rico. Tá riquíssimo esse nosso vocabulário de hoje. Então a pessoa A vai pegar e vai falar assim, olha: no, I haven't. No, I haven't. Como assim, Gabi? No, I haven't. Veja bem, a pessoa B não perguntou para ela: have you ever been? Ela falou: no, I haven't. Então ela deu uma respostinha curta, né? Ao invés dela falar no, I haven't been to Italy, então a pessoa pode só parar aqui, ó: no, I haven't. Dá uma resposta curta, tá? A gente chama isso aqui em inglês de short answer. Então, ó: no, I haven't. Mas está na minha lista de coisas para fazer antes de morrer. Vou dar uma resumida nisso aqui, tá? But it's on my bucket list. Olha aqui, gente. Aqui tem uma questão cultural muito interessante. Mas está na minha lista esse bucket list aqui, esse vocabulário, essa ideia é uma lista de coisas para fazer antes de morrer. Aqui no Brasil, na nossa cultura, a gente não gosta de falar sobre isso, né? Tipo, eu vou falar por mim. Eu não gosto muito de ficar falando assim, antes de morrer. Não, eu não gosto de ficar vivendo a minha vida pensando nisso, né? Mas, aparentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu falo isso porque eu vejo eles usando esse bucket list all the time, sabe? É como se pra gente fosse a ideia do wish list, uma lista de desejos, que eles também têm uma wish list. Wish list, tipo, coisas que você deseja, né? É muito comum as pessoas fazerem isso para o início do ano, enfim, né? Aquela coisa de, Happy New Year, enfim. Então, mas aqui no Brasil eu acho que não funcionaria muito, tanto que a gente nem tem um vocabulário para isso, é tipo, uma lista de desejos, como uma wish list, enfim. Mas é isso, então toda vez que você avistar este vocabulário de bucket list, eles usam muito em filmes, enfim, no dia a dia também, é essa ideia dessa lista de coisas para fazer antes de morrer. Então, ó: no, I haven't, mas está na minha lista de coisas para fazer antes de morrer. But it's on my bucket list. Quer dizer, a pessoa, ela quer visitar a Itália. Aí ele vai falar, não só a Itália, né? Ele vai mais específico em um lugar da Itália. Então ele fala assim, olha:
Veneza, in English, é isso aqui, ó. Pronúncia Venice, Venice, Venice. Venice is one place I would love to visit. Então, olha só, ele vai falar assim, Veneza é um lugar que eu amaria visitar. Eu adoraria visitar. Então, ó, Venice is one place I would love. Eu amaria, eu adoraria, eu amaria visitar. I would love. Então, se você fala assim, ó, I love, eu amo. I love. I would love, eu amaria, eu adoraria. Oh, meu desejo, eu adoraria visitar. Can you see the difference between them? Consegue ver a diferença entre elas? Então é isso. E a pronúncia, né? Eu já vou falar de Venice, mas deixa eu ver se eu separei alguma coisa aqui. Então, beleza, essa ideia de bucket list. Pronúncia aqui, ó. A pronúncia de lista é a mesma coisa lá de trip, é o mesmo tipo de E. Então, cuidado que não é list, não é um I, não. Aqui, ó, é assim, ó, como se você estivesse fazendo aquele, só um momento de pronúncia, izinho fechado e bem curto. List, bucket list, bucket list. Percebe? Então, ó, no I haven't, but it's on, deixa eu ver se tá gravando tudo certinho, gente. Tem que ficar sempre aqui, dando conta aqui. But it's on my bucket list. Percebe? Venice, tá, vamos botar aqui a pronúncia de Veneza também, ó. Então, a pronúncia dessa cidade aqui, a gente vai falar Venice, Venice. Então, fica tipo assim, ó, Venice. 2 momentos de pronúncia, tá? Primeiro a gente faz V, depois a gente faz um nes. Venice, Venice, é isso mesmo. E V é o mais forte, Venice. É isso aí. So, Venice is one place I would love to visit, ok? Então, ó, repeat after me. A gente não fez esse daqui, né? Vamos fazer esse aqui juntos, ó, a leitura dessa parte aqui, tudão? Então, vamos lá. I don't know where to start. Repeat after me. It was the best trip of my life. And the food is fantastic. I will always remember this vacation. Have you ever been to Italy? Wonderful, wonderful. Vai repetindo junto comigo, tá? Porque senão não vai dar tempo de você repetir depois. E aí você vai consertando a pronúncia no caminho. E aí agora essa parte aqui, então, ó, ele foi lá e respondeu, não, tipo, eu nunca estive na Itália, mas tá na minha lista de coisas pra lá. No, I haven't. But it's on my bucket list. Venice is one place I would love to visit. That's awesome, that's awesome. E aí, pra gente poder fechar esse nosso diálogo com chave de ouro, com super sentido, a pessoa B, né, que foi a que viajou pra Veneza, não, pra Itália, na verdade, né, e deve ter ido pra Veneza também. Então, vai pegar e vai falar assim, olha, cara, eu mal posso esperar para voltar. Tipo, eu mal posso esperar para voltar lá. Inclusive, essa aqui é uma estrutura que a gente pode usar bastante quando a gente tá falando disso, né? Tipo, nossa, você voltaria? A gente pergunta isso às vezes para as pessoas. Você voltaria lá? Você foi, você gostou, mas você voltaria lá? E você pode falar assim, cara, eu mal posso esperar para voltar. Então, ficaria assim, olha, I can't wait to go back. Yeah, I can't wait to go back. Então, vamos botar um yeah aqui, ó, pra ficar mais emoção. Yeah, I can't wait to go back. Tipo assim, cara, eu mal posso esperar. Então, esse I can't wait, é essa ideia de que eu mal posso esperar. Pra quê? Pra voltar. To go back to Italy, para voltar para Itália, entendeu? E visitar novamente. Então, essa expressão, né, esse vocabulário de I can't wait, e aí você bota o que é que você mal pode esperar, ou você pode só acabar aqui, né, falar assim, oh my gosh, I can't wait, tipo, eu mal posso esperar, desde que tenha um contexto, né? Mas eu posso falar assim, por exemplo, vamos supor que eu sei que você faz um cheesecake,
que fica assim, uma maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo, seu cheesecake. Então eu posso falar assim, olha, eu mal posso esperar para experimentar o seu cheesecake. Então ficaria, I can't wait to try your cheesecake. I love cheesecake, oh my gosh. Então, ó, eu mal posso esperar para provar, experimentar o seu cheesecake. Percebe? Então, essa expressão aqui de I can't wait, muito, muito, muito important and useful para a gente poder se expressar no dia a dia. Então, nossa, yeah, I can't wait to go back. Esse yeah, ele às vezes nem tem muita tradução, ele é só para adicionar meio que uma entonação e falar assim, cara, olha, I can't wait to go back. Sabe assim? Eu mal posso esperar para voltar. Aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente possa explorar para te ajudar a se preparar para essa nossa prática que a gente vai começar agora. Efeito cotonete. Tá lotado, tá, gente? Eu vou até diminuir aqui, ó, naquele nosso esquema, né? Que aí você vai anotando, eu vou diminuir aqui para não chamar tanta atenção isso aqui. Depois, se for o caso, você volta e vai pausando o vídeo, beleza? Tá cheio, lotado de efeito cotonete aqui, ó. Eu vou pegar alguns, tá? Porque, olha só, é tanto efeito cotonete que a gente pode aplicar aqui nesse diálogo. Quando eu fui ver aqui, pô, o que eu posso explorar com eles? Era tanta coisa. Eu vou te mostrar aqui os principais, tá? Já para te ajudar a alinhar as expectativas, né? De como que um nativo tenderia a falar essas coisas. E para poder já estar treinando também a sua fala para ficar cada vez mais natural. Então, por exemplo, aqui então a gente vê a pronúncia, né? Então, ó, these pics are great. Pics are great. Aqui a gente já pode começar, ó, desse pics com are, fica meio que pics are. These pics are great. Percebe? A gente não fala these pics are great. Então, com essa conexão, fica meio que um pics are. These pics are great. Nesse great também, ó, só posiciona esse T, mas não explode. Então, você pode falar, these pics are great. Alright, that's up to you, você que sabe. Mas um nativo americano, enfim, ele tenderia a falar great e seguraria esse T. These pics are great. Percebe? E daí já vai para outra parte. Did you enjoy your trip? Então, desse did pro you, é muito comum eles fazerem meio que uma conexão e fica mais ou menos assim, ó. Did you? Did you? Do? Did you enjoy? Percebe? Ao invés de falar, instead of saying did you enjoy? Did you enjoy your trip? Okay? It seems like you had a great time. Essa ideia de have a great time, inclusive, se divertir, tá? A gente não explorou aqui essa expressão, mas essa ideia de se divertir, essa combinação dessas 4 palavras juntas. Aqui no caso está no passado, né? Então ficou had. It seems like you had a great time. Instead of saying had a great time, you can say had a. Surge um sonzinho até de R aí. Had a great time. Aqui também dá para aplicar efeito cotonete. Ao invés de você falar great time, você pode falar great time. Então, meio que ignora esse primeiro T aqui, ó. Great time. It seems like you had a great time. It seems like you had a great time in Italy. In Italy. Aqui você pode optar por conectar e ficar in Italy, ou você pode pausar in Italy, ok? De novo, gente, ó, that's up to you. O que não dá muito é você alterar a pronúncia, né? Uma coisa é o seu accent, é o seu sotaque. Isso aí você não precisa ficar, nossa, eu quero tirar o meu sotaque, modificar o meu sotaque. É igual você pensar, por exemplo, o sotaque falando português de quem mora no Rio de Janeiro e quem mora, vamos pensar aqui, em Fortaleza, por exemplo. Então, são sotaques diferentes, qual que é o certo, qual que é o errado, não tem isso. Então, não é questão do accent, ok? Mas a gente tem que sempre buscar deixar uma pronúncia mais limpa, principalmente quando a gente está nesse processo de aprender o inglês como segunda língua, né? Então, qualquer outro idioma como segunda língua. Então, it seems like you had a great time in Italy. In Italy. Então, você pode conectar. Eu acho que eu vou conectar aqui na hora que a gente for praticar. Então, fica in Italy. E aí, aqui, ó. I don't. Eu já falo pra vocês desse don't aqui, não é de hoje, né, gente? Aqui no YouTube, lá no Instagram. Então, ó,
I don't know. I don't know. Ao invés de falar don't, fala meio que um rão. I don't know where to start. Esse to aqui a gente pode pronunciar como to, ou pode só dar uma marcadinha nele e fica como where to start. Where to start. Eu acho mais difícil falar quando tá depois de where. I don't know where to start. Então eu vou marcar ele como um to mesmo, tá? I don't know where to start. Eu não sei por onde começar. It was the best trip. Best trip. Então você pode falar best trip. It was the best trip. It was the best trip of... Tripa, Gabi. Trip of. Lembra da pronúncia desse of? Falamos isso na aula passada, inclusive. It was the best trip of my life. It was the best trip. Olha como é diferente, né? Uma coisa é falar it was the best trip of my life. Outra coisa é falar it was the best trip of my life. Olha só como a consciência de efeito cotonete leva o seu speaking, o seu inglês para outro nível. And the food and the... Então, ao invés de você falar and the food is fantastic. And the food is fantastic. Percebe? I will always remember this vacation. Tranquilo, só a pronúncia de vacation. Have you ever been to Italy? Ah, uma coisa interessante aqui sobre essa estrutura é que essa ideia de have you ever been to... Como que eu botei essa cor aqui, ó? Botei de blue, né? Essa estrutura aqui, ó, de have you ever been to, é para dar a ideia de que alguma vez na vida você já esteve em tal lugar. Então, eu poderia falar, oh, have you ever been to New York? Have you ever been to Florida? Você já esteve na Flórida, percebe? Então, have you ever been to, só que aqui é Italy. Então, have you ever been to Italy? Alguma vez na sua vida você já esteve na Itália? Have you? Então aqui pode aplicar efeito cotonete. Have you? Have you ever been to Italy? Beleza? E o Italy, né, que eu falei da pronúncia. No, I haven't. Então ao invés de você falar no, I haven't, você pode explodir esse T ou não. No, I haven't. E segura ele. No, I haven't. But it's on. Super efeito cotonete, né? O but com it's com on, but it's on. But it's on my bucket list. Venice is one place, is one place I would love to visit. Isso porque eu tô ignorando alguns, tá, gente? Pra não ficar em excesso, não ficar muita informação. Yeah, I can't wait to go back. Então, I can't wait to go back. Beleza, com isso daqui já dá pra gente brincar bastante. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou fazer uma revisão aqui com vocês. Aí é bom que, como essa é uma aula, né, no Flow, eu vou escrever o diálogo aqui pra gente poder começar, tá? Que daí eu vou limpando e aí você vai me ajudando a lembrar o que é que a gente falou aqui, olha. Em cada uma, pra deixar sem colorido, deixar ele mais plano, tá? Então, lembra lá, ó. A gente vai revisando, vai pronunciando comigo em voz alta, ok? These pics are great. Did you enjoy your trip? Em voz alta. It seems like you had a great time in Italy. These pics are great. Did you enjoy your trip? It seems like you had a great time in Italy. And then, a pessoa foi lá e respondeu assim, ó. I don't know where to start. It was the best trip of my life. And the food is amazing. I will always remember this vacation. Have you ever been to Italy? E a pessoa B vai falar, no, I haven't. Segurando. No, I haven't. But it's on. But it's on my bucket list.
Venice is one place I would love to visit. E a pessoa bem encerrou falando, yeah, I can't wait to go back. Eu mal posso esperar para voltar. Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente poder começar a nossa encenação, eu vou colocar de purple and orange. Perfeito. Nessa primeira rodada, eu vou ser a pessoa B e você vai ser a pessoa A. Então, você vai começar o diálogo, eu vou ficar aqui esperando você me perguntar em voz alta, combinado? E aí você vai falar isso daqui com entonação. Ai, Gabi, eu errei a pronúncia. Vai assim mesmo, que depois você pratica novamente, tá? Aqui é até mesmo para você poder treinar a sua... como é que eu posso falar isso? A sua prontidão, sabe? Para você também não ficar muito naquela de, eu preciso pensar. Não, a gente já explorou esse vocabulário, explorou as pronúncias, enfim, você foi anotando, praticando comigo. Então agora é hora da gente praticar. Depois você volta reparando algumas coisinhas que você queira ajustar, tudo bem? Então, você vai falar, eu vou lá e vou terminar e vou te perguntar. Aí você, pessoa A, vai falar e depois eu vou lá e depois a gente vai inverter os papéis, tudo bem? So, are you ready? Let's do it! Você em voz alta. I don't know where to start. It was the best trip of my life and the food is fantastic. I will always remember this vacation. Have you ever been to Italy? Yeah, I can't wait to go back. Ai, Gabi, calma, Gabi, ali eu me perdi. Não tem problema, depois você vai poder voltar esse vídeo e fazer novamente, tá? Mas não deixa a peteca cair. Don't give up. Agora a gente vai para nossa second round, segunda rodada. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou ser a pessoa A e você vai ser a pessoa B. Então, eu vou começar o diálogo aqui em voz alta, ó, eu vou falar aqui, e você vem aqui como pessoa B, depois eu vou pessoa A e você pessoa B. Entonação. Vai com calma, com entonação. Imagina, se coloca como se você fosse um ator e uma atriz mesmo, tá? Então, vamos lá. These pics are great. Did you enjoy your trip? It seems like you had a great time in Italy. No, I haven't, but it's on my bucket list. Venice is one place I would love to visit. That's awesome! Parabéns por você ter tentado. Gabi, eu tenho que melhorar. Que maravilha! Todos nós temos o que melhorar. E que bom que a gente tem margem para poder melhorar. Imagina você vai lá, você zerou o jogo, acabou a graça, né? Então aqui tem graça ainda, tem coisa para a gente poder ainda experienciar e viver neste vídeo, nesta aula de hoje. O que você vai fazer agora? Você vai aqui nos comentários me falar como que você saiu nessa primeira impressão aqui, como foi a sua performance. Olha o tanto, gente, olha, eu falei para você aqui, ó, que isso aqui ia ser rico. Olha o tanto de vocabulário que a gente explorou, o tanto de estrutura, ó. It seems like, have you ever been to tal lugar? I can't wait, e várias outras estruturas. O tanto de pronúncia que a gente pegou aplicando o método DQD, técnica barra, e o tanto de dica de efeito cotonete, né? Então, por exemplo, I don't know, best trip of my life. Have you? But it's on my bucket list, percebe? E eu te convido a, sempre que você estiver praticando comigo em voz alta nas aulas, nos vídeos, no YouTube, no Instagram, sempre faça esse exercício de falar em voz alta, mesmo quando eu não te peço, eu te peço sempre, mas até quando eu não te peço, faça isso
em voz alta, gente, porque você tem que entender que pronúncia, memorização, mas principalmente a sua pronúncia está muito ligada à musculatura. Você precisa exercitar. Os músculos que você ativa no português é como se fosse assim, não são os mesmos do inglês. Os sons, a forma de posição de língua, de dente, então você tem que exercitar. Não adianta só você ficar assim, ó, passivo, só ouvindo, 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 ou lendo, lendo só com os olhos, assim, não, você tem que interagir. E aí entra o lance da memorização, né? Dentro do DQD, por exemplo, que é o meu curso de inglês online, eu falo para os alunos o tempo inteiro, em voz alta. Interaja com o conteúdo. Você tem que ser ativo no processo, sabe? Hoje em dia, o mundo moderno não te permite mais você ser passivo nos seus estudos, entende? Então, ó, coloque a mão na massa, revise essa aula over and over again. E aqui nos comentários me conte como foi a sua performance, como que você se saiu, qual nota você dá para o seu desempenho hoje. Seja generoso com você, tá? E me conta o que você mais gostou da nossa prática. Como foi essa experiência para você? Você gostou de passar esse tempo aqui comigo? Gostou da aula de hoje? Estou esperando aqui o seu feedback and I'll see you next class. Bye bye! Ah, uma coisa importante, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui no Gabi Modesto Teacher para você poder não perder nenhum conteúdo novo.